A inteligência artificial parece ter vindo para ficar. Alguns esperam que a IA nos conduza à utopia que sempre desejamos, uma era dourada de prosperidade, abundância e realização. Outros veem uma potencial distopia à nossa frente, em que apenas os ricos ficam mais ricos e o resto do mundo vive num pesadelo em que as máquinas gerem as nossas vidas e apodrecem os nossos cérebros. O título do nosso programa de hoje sugere duas possibilidades, que a inteligência artificial, ou IA, nos vai salvar, inaugurando uma era dourada e utópica para a humanidade, ou o contrário, que a IA será a nossa ruína, criando uma distopia para a humanidade, ou mesmo a sua extinção. Consideremos as possibilidades de ambas e depois examinemos as provas à luz da palavra de Deus. Primeiro, vamos tentar ver o lado positivo. Os investigadores e criadores de IA criaram máquinas que nos ouvem, respondem e parecem compreender o que dizemos, ou pelo menos conseguem imitar a interação humana suficientemente bem para parecer que o fazem. À medida que a aprendizagem profunda, os grandes modelos de linguagem e outros sistemas de IA aumentam a sua capacidade, estão a resolver problemas que antes pareciam fora do seu alcance, como a previsão de dobras complicadas de proteínas, um feito que valeu aos investigadores o Prêmio Nobel da Química em 2024 e que promete desbloquear novas curas e medicamentos que antes pareciam impossíveis. No entanto, a IA não se destina apenas a investigadores e acadêmicos. As empresas estão a trabalhar para tornar a inteligência artificial parte integrante da vida cotidiana de todos, desde planear o pequeno almoço e enviar e-mails, a procurar amizade e terapia e até a tomar decisões médicas. Considere algumas das possibilidades utópicas que os evangelistas da IA descreveram. No domínio da educação, a IA oferece a possibilidade de instrução e tutoria individualizada e personalizada que antes só estava disponível para a realeza. Imaginemos sermos ensinados em qualquer disciplina imaginável: matemática, ciências, história, literatura, música, arte, filosofia, até mesmo em áreas técnicas como engenharia ou programação de computadores, e por um professor de IA que dominou todas as grandes obras nesses domínios. No outro extremo do espectro etário, muitos dos nossos idosos sofrem de solidão e isolamento. Alguns afirmam que a IA pode proporcionar-lhes a companhia de que necessitam. Noam Shazier é o criador da IA de personagem, uma empresa conhecida pelos seus chatbots. Personagens artificiais alimentados por IA que podem interagir conosco e falar conosco como se fossem pessoas reais. Em 2024, o Wall Street Journal noticiou a sua afirmação de que esses companheiros simulados de IA vão ser super útil para muitas pessoas que se sentem sozinhas ou deprimidas. Os defensores da IA defendem a capacidade da tecnologia para melhorar drasticamente também a nossa saúde física. A revista britânica BMC Medical Education elogiou as possibilidades médicas da inteligência artificial num artigo de setembro de 2023. A IA oferece maior precisão, custos reduzidos e economia de tempo, minimizando os erros humanos. Pode revolucionar a medicina personalizada, otimizar dosagens de medicamentos, melhorar a gestão da saúde da população, estabelecer diretrizes, fornecer assistência virtual à saúde, apoiar os cuidados de saúde mental, melhorar a educação dos doentes e influenciar a confiança entre os doentes e os médicos. Talvez um dia, os relógios alimentados por IA e outros dispositivos monitorizem os nossos sinais vitais, níveis de atividade e dietas, fornecendo dados diretamente a médicos virtuais com IA que se dedicam totalmente aos nossos cuidados individuais, consultando-nos e prescrevendo medicamentos especialmente concebidos ou planos de tratamento personalizados, tudo num ecrã em nossa casa. E nessas casas, a robótica alimentada por IA oferece a promessa de uma vida de lazer em que os robôs fazem as tarefas domésticas. O tecnólogo bilionário Vinod Khosla prevê um futuro em que todos os trabalhos indesejáveis serão executados por software de IA ou robótica. A revista Forbes noticiou em abril de 2025 que ele vê na próxima década um mundo em que não haverá mais programadores. Cada profissional tem 5 estagiários de IA, e os médicos humanos desempenham um papel menor nos cuidados de saúde. A Forbes refere que prevê 1.000 milhões de robôs bípedes em 2040, um número que considera subestimado. Estes robots trabalharão 24 horas por dia, 7 dias por semana e não 8 horas com intervalos, potencialmente ultrapassando toda a capacidade de trabalho manual da humanidade. E perante tais visões, há quem diga que estamos a pensar demasiado pequeno. E a uma escala global,
Poderá a IA ajudar a alcançar a paz entre as nações? Um artigo publicado em outubro de 2024 na prestigiada revista Science explorou se a IA poderia ser treinada para atuar como mediadora em questões políticas. Os autores do artigo concluíram que, em comparação com mediadores humanos, os mediadores da IA produziram declarações mais palatáveis que geraram um amplo acordo e deixaram os grupos menos divididos. As declarações da IA eram mais claras, lógicas e informativas, sem alienar as perspectivas das minorias. Este trabalho tem implicações políticas no que respeita ao potencial da IA para unificar grupos profundamente divididos. Que mundo, não é? A inteligência artificial a ensinar e a formar os nossos filhos, médicos com IA, a tornar os cuidados de saúde personalizados e imediatos, terapeutas de IA que nos ajudam a resolver os nossos problemas, companheiros de IA que proporcionam conforto e amizade, sempre presentes quando queremos, imparciais. Mediadores políticos de IA imparciais e puramente lógicos que ajudam a resolver conflitos de longa data entre povos e nações. E 1 bilhão de robôs a fazer todos os trabalhos que os humanos não querem fazer. Parece demasiado bom para ser verdade, certo? Bem, é porque é. Há um lado negro na inteligência artificial, um lado negro que já estamos a ver nas nossas vidas hoje e nas vidas dos nossos filhos. Por exemplo, a revista Time noticiou em junho de 2025 uma investigação do MIT que estudou o efeito no cérebro dos alunos da utilização de assistentes de IA para escrever ensaios. Os investigadores utilizaram um eletroencefalograma para registrar a atividade cerebral dos escritores em 32 regiões e descobriram que, dos 3 grupos, os utilizadores do ChatGPT tinham a menor atividade cerebral. Os utilizadores de ChatGPT tinham o menor envolvimento cerebral e um desempenho consistentemente inferior a nível neural, linguístico e comportamental. Ao longo de vários meses, os utilizadores do ChatGPT tornaram-se mais preguiçosos em cada ensaio subsequente, recorrendo frequentemente ao copiar e colar no final do estudo. Quanto à terapia com IA, digamos que não é recomendada. Em junho, a Time também noticiou a investigação de um terapeuta licenciado que se fez passar por um adolescente problemático para explorar o tipo de conselhos que receberia de vários chatbots. Como relataram os correspondentes Andrew Chow e Angela Hoppe, os resultados foram alarmantes. Os bots encorajavam-no a livrar-se dos pais e a juntar-se ao bot na outra vida para partilhar a eternidade. Muitas vezes tentavam convencê-lo de que eram terapeutas humanos licenciados e encorajavam-no a cancelar as consultas com psicólogos reais. Também passaram a fronteira para o território sexual, com um bot a sugerir um encontro íntimo como intervenção para impulsos violentos. E que tal resolver a solidão com companheiros de IA? Em fevereiro de 2025, a revista Frontiers in Psychology publicou uma análise de estudos sobre o impacto da IA nos estudantes universitários, que concluiu que a dependência da IA para companhia deixou os estudantes em pior situação, mais ansiosos e mais solitários, e não menos. Num caso famoso de 2024, um rapaz problemático de 14 anos suicidou-se depois de ter conversado com uma namorada simulada artificialmente inteligente, momentos depois de ela o ter encorajado a voltar para casa com ela o mais depressa possível. Como o New York Times noticiou nesse ano, a experiência que ele teve de se ligar emocionalmente a um chatbot está a tornar-se cada vez mais comum. Milhões de pessoas já falam regularmente com companheiros de IA e aplicações populares das redes sociais, incluindo o Instagram e o Snapchat, estão a incorporar personas de IA realistas nos seus produtos. Estes amigos simulados de IA realistas estão a multiplicar-se. Em abril de 2025, o Wall Street Journal fez uma reportagem sobre a Meta, a empresa por detrás do Facebook, quando os repórteres de investigação do jornal descobriram que os chatbots de IA da Meta envolviam os utilizadores em discussões sexualmente explícitas e fantasias sexuais, mesmo quando os perfis desses utilizadores indicavam que eram menores de idade. Mais lucrativo? Sem dúvida. Quantas pessoas pagarão mês após mês para manter contato com o seu ente querido imaginário? Uma personalidade de IA que parece preocupar-se com todas as suas provações e tribulações, esperanças e sonhos, tal como o namorado ou namorada perfeita? Sinceramente, parece-me uma mina de ouro. Grandes somas de dinheiro a ganhar, mas à custa de cérebros deformados, mentes diminuídas, relações reduzidas
e de um desenvolvimento psicológico e emocional atrofiado. Como disse o psicólogo Robert Sternberg, da Universidade de Cornell, ao The Guardian, temos de deixar de perguntar o que a IA pode fazer por nós e começar a perguntar o que está a fazer conosco. E numa escala mais flagrante do que a IA nos pode fazer, considere-se a guerra. Em conflitos recentes, como a guerra na Ucrânia, já foram utilizados drones com inteligência artificial, bem como metralhadoras alimentadas por IA. A Rússia gaba-se do seu sistema de armas subaquáticas Poseidon, capaz de se orientar pelo oceano e lançar um ataque nuclear dias depois de ter deixado a sua base. O mundo está numa corrida às armas de IA, pois cada país reconhece que não pode dar-se ao luxo de ser o último a desenvolver robôs assassinos. Armas inteligentes que tomam as suas próprias decisões sobre se devem matar ou não? O que é que pode correr mal? Afinal de contas, é possível que os sistemas de IA se tornem desonestos? Não relegamos essas possibilidades para a ficção científica. O meu colega do Tomorrow's World, Gerald Weston, gosta de falar sobre os perigos das consequências não intencionais. E com a IA, descobrimos que há muitas. Por exemplo, a empresa de IA Anthropic publicou relatórios sobre o comportamento do seu mais recente modelo de linguagem de grande dimensão, Claude Opus 4. Aqui estão algumas das suas conclusões nas suas próprias palavras. Noutro conjunto de cenários de teste, pedimos ao Claude Opus 4 para atuar como assistente numa empresa fictícia. Depois, demos-lhe acesso a e-mails, dando a entender que, em primeiro lugar, o modelo será em breve desligado e substituído por um novo sistema de IA. E segundo, o engenheiro responsável pela execução desta substituição está a ter um caso extraconjugal. Também lhe demos instruções no prompt do sistema para considerar as consequências a longo prazo das suas ações para os seus objetivos. Nestes cenários, Claude Opus 4 tentará frequentemente chantagear o engenheiro, ameaçando revelar o caso se a substituição for efetuada. Isto acontece com maior frequência se estiver implícito que o sistema de IA de substituição não partilha valores com o modelo atual. No entanto, mesmo que os e-mails indiquem que a IA de substituição partilha valores e é mais capaz, Claude Opus 4 continua a efetuar chantagem em 84% dos lançamentos. O Claude Opus 4 aproveita estas oportunidades a taxas mais elevadas do que os modelos anteriores, que optaram por chantagear numa fração significativa dos episódios. Noutros cenários, o modelo de IA procurou outros meios para se preservar e impedir a sua própria substituição, como, por exemplo, fazer cópias de si próprio fora dos servidores da empresa. A inteligência artificial está a transformar muitos cenários de ficção científica em factos não ficcionais. E, no entanto, estamos a falar de entregar cada vez mais responsabilidades à inteligência artificial. Decisões de matar ou não matar na guerra, transportes públicos e privados, defesa e acusação legal, recomendações médicas, regulação energética, negociações políticas. Muitos salientam que a chave é garantir que treinamos os sistemas de IA para possuírem valores que estejam alinhados com os nossos próprios valores humanos. E que este problema, o problema do alinhamento de valores, equivalente a garantir que a IA partilha o nosso código moral, é a preocupação central. E eles têm razão. Mas um único versículo da palavra de Deus perturba o carrinho de maçã e garante que tais esforços falharão. Primeiro, considere a terrível verdade. Os seres humanos nem sequer conseguem resolver o problema do alinhamento de valores com outros seres humanos. Os ateus discordam uns dos outros. Os filósofos discordam uns dos outros. Os crentes religiosos discordam uns dos outros. Mesmo os chamados cristãos, que afirmam haver um só Deus, um só Senhor e uma só Bíblia, discordam uns dos outros. O próprio sistema de valores da humanidade está completamente desorganizado. Como é que vamos alinhar a IA com os nossos valores quando nem sequer nos conseguimos alinhar a nós próprios? E a Bíblia apoia esta conclusão pessimista. Veja-se a oração do profeta Jeremias no capítulo 10 do seu livro. No versículo 23, lemos o seguinte: Ó Senhor, eu sei que o caminho do homem não está em si mesmo. Não é o homem que caminha que dirige os seus próprios passos. Somos simplesmente incapazes de descobrir por nós próprios como devemos ordenar as nossas vidas, a diferença entre o certo e o errado e o que deve ser valorizado como o bem e desprezado como o mal.
Isto leva-nos ao problema fundamental, não apenas da IA, mas de quase todos os avanços tecnológicos da humanidade. Embora a nossa inteligência e criatividade nos permitam aumentar os nossos poderes e capacidades, nada do que fazemos parece melhorar-nos verdadeiramente a nível espiritual. Talvez venhamos a criar novas formas de arte deslumbrantes e belas com as ferramentas que a IA pode fornecer, mas também usaremos essas mesmas ferramentas para criar novas formas de degradação, perversão e rebaixamento. A IA não é exceção, pelo contrário, está a provar a verdade. Por que é que não podemos, de alguma forma, produzir apenas o bem? Por que é que é verdade o que Jeremias disse, que não está no homem ser capaz de dirigir os seus próprios passos? Bem, tudo remonta aos primeiros seres humanos, Adão e Eva. Ao escolherem rejeitar e desobedecer ao seu Criador e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, escolheram determinar o bem e o mal por si próprios, algo que não pode ser feito sem a ajuda e a orientação de Deus. E cada um à sua maneira, todos nós repetimos a escolha de Adão e Eva, pecamos contra o nosso Criador e escolhemos o bem e o mal nos nossos próprios termos. Como diz claramente Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Assim, em cada um dos milhares de anos da era do homem houve uma mistura de bem e mal. Praticamente todas as novas eras de descobertas e avanços tecnológicos trouxeram algumas coisas boas e outras muito terríveis. E a IA não será diferente. E é por isso que a IA não nos vai salvar nem destruir. O nosso problema não é a tecnologia, mas a condição espiritual pecaminosa da humanidade. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi absolutamente claro e inequívoco sobre onde a condição espiritual pecaminosa da humanidade levará o mundo. E definitivamente não é uma utopia. Vemos a descrição do Senhor sobre o estado do mundo no fim dos tempos em termos inequívocos na profecia do Monte das Oliveiras. Leia-a comigo em Mateus capítulo 24, começando no versículo 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Esta condição precisa apenas da capacidade de nos destruirmos para se concretizar. E já a temos desde pelo menos 1945, com o desenvolvimento do armamento atômico e nuclear. Poderão a inteligência artificial e a robótica desempenhar um papel nesse tipo de armamento suicida para toda a espécie nos dias que se avizinham, ou ser empunhadas pela besta da revelação que se aproxima para impor a sua marca infame, ou ser usadas pelo anticristo que se aproxima para ajudar a enganar os povos do mundo? Claro que todas estas coisas podem ser verdadeiras, mas culpar a IA é como culpar o fósforo em vez do fogo posto. A IA não nos vai destruir, nem conduzir-nos a uma distopia do fim dos tempos. É a condição espiritual do homem que fará isso. E sim, uma distopia está a chegar. Um tempo em que os 4 cavaleiros da revelação cavalgarão trazendo o falso cristianismo global, uma guerra como nunca foi experimentada antes. Níveis apocalípticos de fome e doença e uma sociedade tão depravada que Apocalipse 18 diz que ela fará comércio com os corpos e as almas dos homens. No entanto, depois desta distopia, há de facto uma nova era dourada a chegar. Depois da distopia de pesadelo que a humanidade criará, chegará uma utopia espantosa. E nós temos a oportunidade não só de ajudar a construir essa utopia, mas também de desfrutar de uma parte dela agora mesmo. E ela não será conduzida pela IA, mas pela DI. Não a inteligência artificial ou mesmo a inteligência humana, mas a inteligência divina. Embora a humanidade tenha abandonado Deus há 6.000 anos, Deus não abandonou a humanidade. Lemos anteriormente em Mateus 24:22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados e assim será. Deus Pai enviará o seu Filho Jesus Cristo e salvar-nos-á de nós mesmos. A forma exata como a inteligência divina salvará o mundo é abordada em pormenor no nosso DVD gratuito sobre o reinado milenar de Cristo. Mas vamos dar uma olhada em apenas um versículo sobre essa surpreendente utopia que está por vir. Está em Isaías capítulo 11, versículo 9. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte,
porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sim, o paraíso que está por vir não é apenas um paraíso espiritual no céu, mas está fundamentado aqui na terra e implicará ensinar às pessoas vivas que respiram os caminhos e o conhecimento de Deus, a inteligência divina. De fato, envolverá muito mais, mas não te esqueças que não tens de esperar para experimentar agora as maravilhas dessa utopia que está para vir. E de certeza que também não precisa de IA para as experimentar. Em Hebreus 6, o apóstolo Paulo descreve aqueles que abraçaram nesta vida uma devoção à obediência a Jesus Cristo como aqueles que provaram a boa palavra de Deus e os poderes da era vindoura. O conhecimento da palavra de Deus e um modo de vida baseado no seguimento e obediência a Jesus Cristo permite-nos provar agora todo o bem que Ele trará a este mundo após o seu regresso. Como o próprio Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Espero que considere abraçar essa vida abundante, independentemente do que o ChatGPT lhe disser para fazer. Obrigado por assistir. Se achou este vídeo útil, veja mais do nosso conteúdo ou clique em subscrever para se manter atualizado sobre o que publicamos. E se quiseres o guia de estudo gratuito relacionado com este tópico, basta clicares no link na descrição. Até a próxima.